Boa noite, muito obrigado pela presença mais uma vez. Vamos iniciar a nossa fala desta semana exatamente falando sobre a passagem de Jesus, porque quando nós identificamos na nossa história, esse período que é chamado de Páscoa, a Páscoa é uma adaptação do termo original Pessá, que coincide com a saída dos hebreus do Egito, quando eles fogem junto com Moisés para fazer toda aquela travessia, para buscar se distanciar da escravidão que eles viviam. Então eles comemoram nesse período essa passagem, traduzindo então do hebraico fica Pessá, no nosso português acabou virando Páscoa. E dentro dessa Páscoa, dentro desse período, também aconteceu a crucificação de Jesus na sexta-feira santa, que seria depois de amanhã. E no domingo, que é o domingo de Páscoa, nós temos a aparição de Jesus novamente, no fenômeno intitulado ressurreição. Então toda essa trajetória, eu juntei todo esse pedaço, que daria para nós falarmos durante meses sobre isso. Eu juntei tudo isso, toda essa história na passagem de Jesus, que é o ponto culminante da missão que o Mestre veio fazer aqui na Terra. Então ele traz uma série de ensinamentos, uma série de oportunidades para nós refletirmos exatamente sobre esse momento no qual Jesus se expõe a uma série de situações e que levam ao seu processo de conclusão de toda a jornada que ele traz para a Terra. Então essa Páscoa, ela nasce do conceito da Páscoa judaica. Então nós trazemos na nossa cultura esse conceito, e essa Páscoa judaica celebra então a saída do povo lá, é um ritual de passagem, é a busca dessa população celebrando esse momento em que eles se distanciaram do processo de escravidão que vivenciavam no Egito, de dominação ali, política e econômica que eles tinham. E Jesus participa dessa tradição, porque nós nunca podemos esquecer que Jesus nasceu num lar judeu, ele estudou na sua formação a Torá, que é o Velho Testamento, então ele trazia toda a bagagem e os costumes judaicos de comemoração. Por isso que Jesus, ele não vem para revogar a lei, como ele mesmo diz, ou seja, ele não veio para transformar a lei mosaica em algo que não deve ser seguido, ele veio para complementar aquilo que a lei mosaica foi feita, foi construída milhares de anos antes, até porque ele precisava de ajustes. Então Jesus vem e participa disso, e ele com os seus apóstolos, que eram todos judeus também, faziam as comemorações nas datas de celebração do calendário judaico. Então por isso que tem essa Páscoa. E no Evangelho nós temos inúmeras citações. Nós temos essa de Lucas, que é no capítulo 22, versículos 7 e 8. No versículo 7, Jesus diz, finalmente chegou o dia dos pães ázimos. Para quem não sabe, o pão ázimo é o pão azedo, é o pão que é feito de fermentação natural. Eles não colocavam fermento, deixavam a massa de pão pronta por semanas e ele fermentava por azedar. Então é o pão ázimo, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro da Páscoa. E Jesus pede no versículo 8 para Pedro e João, dizendo, vão preparar a nossa refeição da Páscoa, para eles fazerem o jantar da Páscoa, que na nossa cultura ficou simbolizado como sendo a última ceia, aquele momento que eles vão jantar e fazem a última ceia todos juntos. Então essa refeição de Páscoa, até para vocês saberem como é que ela é constituída, e ela é usada até hoje, ela simboliza então essa saída, essa libertação do povo hebreu e a redenção. O que é a redenção? Eles se tornarem uma outra comunidade, eles se livrarem da escravidão e poderem professar livremente a religião deles, a fé deles. Então ela é composta nessa refeição pelo pão azedo, que é o matzá. Esse pão, ele simboliza o que? A saída apressada lá do Egito, o novo começo. Por quê? Porque não dava tempo para esperar o pão ficar crescendo. Então quando Moisés chegou, falou, pessoal, vai ter uma janela de oportunidade, um tempo para nós fugirmos. Vamos escapar. Eles reuniram tudo que tinha, inclusive
líquido, as massas que estavam fermentando, colocaram tudo e saíram correndo, ou seja, então simboliza essa saída apressada e esse novo começo. Eles usam também as ervas amargas, que eles comem em pedaços, pequenos pedaços, que é uma raiz forte, e essa raiz forte, por ser amarga, ela simboliza o período de escravidão. Então, por isso que eles comem o pão azedo, comem a raiz forte. Em seguida, eles comem o charocé, que é uma mistura, uma massa feita de maçã, nozes, vinho e canela, como se fosse um doce, uma calda. Isso aí simboliza a argamassa dos tijolos das casas que eles iriam construir no futuro, ou seja, simboliza a reconstrução da comunidade. E além do charocé, eles têm o cordeiro. O cordeiro eles usam assado, por quê? Porque o cordeiro completa o quê? O sacrifício de cada um nessa longa caminhada que eles tiveram, que demorou 42 anos, certo? Até eles chegarem, né, num local em que eles se consideravam como sendo adequado. Então tudo isso simbolizado 2000 anos antes de Jesus, Jesus trazia na sua cultura, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, esse momento dessa refeição de Páscoa. Para quê? Para celebrar tudo a união, celebrar o que? O ato de fé e obediência a Deus. Então esse é o objetivo dessa última refeição, dessa ceia, desse jantar de Páscoa que eles iam. Então simbolizou-se para a gente como sendo a última ceia. Porque foi o último momento em que Jesus esteve em liberdade. Porque logo depois ele foi preso, né? Na manhã seguinte ele foi preso exatamente por não concordar e por ameaçar brutalmente o modo em que a sociedade se organizava e vivia. Jesus ele era tão revolucionário para a época que ele ameaçava os romanos, porque os romanos tinham medo que ele fosse o cabeça de um levante, de uma revolução, de uma guerra contra a invasão romana, porque eles viviam no estado invadido, né, no estado que os romanos os oprimiam, e ao mesmo tempo ele ameaçava aqueles da religião judaica mais conservadores que não queriam encontrar nele a figura do Messias, o consideravam apenas mais um, que falava muito e que ia contra as regras vigentes do Sinédrio. O Sinédrio era o que? Era a congregação religiosa sobre a qual o judaísmo tentava manter a ordem junto com a sua comunidade. E o Sinédrio tinha muita ligação, muito conluio com o exército romano para poder manter a ordem. Então, eles representavam, né, a elite dominante. Roma, pela força da espada, e o Sinédrio, pelo convencimento da fé. E Jesus, quando se coloca publicamente, fazendo as suas ações, fazendo os seus milagres, fazendo os seus ensinamentos, ele começa a bater de frente exatamente com essas duas entidades, tanto romana quanto religiosa, e isso leva à crucificação. E é interessante porque Jesus, percebendo todo esse processo, ele reúne nesse momento a ceia, né, esse jantar, como sendo um momento de união e amor para com os seus discípulos. Ele dispensa aqueles que os ajudaram, dispensa os empregados, fica só ele com os 12 discípulos para fazer esse momento de encontro. Então esse momento da última ceia não é um ritual, ele não é algo material, eles não estavam lá para bater papo e conversar, para fazer um jantar entre amigos, eles estavam lá com o intuito de que Jesus fizesse para eles os últimos ensinamentos morais, porque não ia dar mais tempo do mestre poder ensinar. Então era a hora que Jesus tinha para fazer os últimos ensinamentos, e Jesus usa de uma estratégia muito poderosa em relação a isso, porque ele faz de uma pedagogia muito importante, que é a pedagogia do exemplo. Então Jesus pede para que eles façam a última ceia, e ele coloca em Lucas exatamente isso, né? Fazei isto, o quê? A última ceia em memória de mim, ou seja, porque ele estava se despedindo. Os apóstolos não percebiam que era o momento de despedida, mas era o fechamento de um ciclo, né? Jesus estava sabendo do que ia acontecer, ele tinha essa percepção. E logo em João capítulo 13, do 1 ao 35, são 35 versículos que falam exatamente essa sequência. Eu até trouxe aqui porque eu vou contar rapidamente para vocês, não dá para vocês enxergarem porque está pequeno, mas eu vou ler rapidamente para vocês situarem como João conta exatamente o passo a passo desse momento, dessa última ceia. Então, João começa assim, ó:
Um pouco antes da festa da Páscoa, 2 dias antes, Jesus que havia chegado, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O que ele simboliza isso, né? Simboliza que Judas, nessa hora, sofria a ação de um espírito obsessor. Ele não resistia a essas ideias que eram colocadas, aqueles pensamentos intrusivos que vinham na cabeça dele, né? Nós sabemos que a figura em si do diabo, ela não existe como ser, mas ela é uma representação das coisas ruins, das ideias impróprias que vêm até nós, e Judas estava visivelmente sabendo disso. Por isso que Jesus percebe esse processo, porque Jesus enxergava, né, a obsessão que ele estava sendo vítima. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então Jesus sabia, ele tinha vindo de Deus e que ele estava voltando para Deus. Era uma questão de tempo. Então assim, o que Jesus faz? Levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Então a gente tem na cultura católica a figura do lava-pés. Exatamente. Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E ele fez fazendo isso um por um. Quando chegou em Pedro, Pedro era bastante enérgico. Pedro falou para ele assim: Senhor, vai lavar o meu pé? Vai lavar os meus pés? Né? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. Pedro retruca: não, nunca lavará os meus pés. Porque ele achava que indigno do mestre lavar o pé do discípulo. Ou seja, o professor lavar o pé do aluno. Isso era indigno. Jesus insiste e fala para ele assim: ó, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, você não vai se conectar plenamente comigo. Então, Pedro falou assim: Senhor, então não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Ou seja, já que vai lavar, me limpe por inteiro. Jesus responde para ele assim: não, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus estava se referindo aos discípulos que estavam limpos, puros, mas nem todos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus voltou a vestir a capa, voltou ao seu lugar e me perguntou: vocês entendem o que eu fiz em vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, disse Jesus. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E deu o exemplo para que vos façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O que Jesus está dando para eles? Uma grande, monstruosa lição de humildade. Ou seja, não importa quem é, tem que ser humilde, tem que se colocar no nível dos outros. Não importa se é o chefe, não importa se é o subordinado, não importa se é o abastado, se é aquele pobre, não importa se é o mais velho, se é o mais novo, todos têm que se dar o respeito. Então essa é uma lição de humildade que Jesus coloca em todos eles. Ou seja, eu dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. E se vocês fizerem isso, vocês serão felizes. Ou seja, ganharão o futuro de bondade, de equilíbrio e de satisfação em fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Continua Jesus: eu não estou me referindo agora a todos vocês. Eu conheço os que eu escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Então Jesus fala assim: olha, eu conheço vocês, eu sei o que está acontecendo, mas não se preocupem, eu conheço a Escritura, eu estou fazendo isso exatamente porque é preciso. Jesus fala assim: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Jesus cita, você vê como ele era um ser
inteligente, né? Ele cita o Salmo, eu fui procurar, Salmo 41:9, escrito por Davi, 2000 anos antes. O Davi escreveu no Salmo 41, no 9, escreveu assim: até o meu próprio amigo íntimo, a quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar, ou seja, me chutou, né? Jesus diz exatamente isso, olha, como estavam escritos nas Escrituras. Eu garanto que aquele em que eu enviar estará me recebendo, e aquele que me recebe, recebe como aquele que me enviou. Ou seja, eu dou aquilo que é bom como aquele recebe aquilo que é bom como aquele que envia tudo que é bom. Mas eu garanto, quem receber aquilo que eu estou recebendo será cada vez melhorado. Depois Jesus disse: eu digo que certamente hoje um de vocês me terá enganado. Então a partir disso ele coloca com clareza. Os discípulos ficam todos ali olhando para os outros, mas quem será, quem será? Jesus se reclina e diz assim para Pedro, né? Pergunte, né, a quem eu estou me referindo. E inclinando-se, né, ele fica perguntando, mas quem é que vai me trair? Então Jesus diz assim: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, ele pega o prato, molha no vinho, a quem eu der este pedaço de pão, será aquele que me trairá. E ele dá o pedaço de pão ao Judas, que está à sua direita. Tão logo Judas comeu o pão, a Bíblia fala que daí o Satanás entrou nele. Ou seja, ele teve a certeza de que ele precisava fazer alguma coisa, porque além dele ter a ideia de entregar Jesus para os romanos, nesse momento Jesus sabia que ele era aquele que iria fazer isso. Então ele fica muito irritado com isso. Por isso que na Bíblia fala, no João fala que nesse momento o Satanás entrou nele, né? Ou seja, as ideias ruins, né, preponderaram. Nesse momento Jesus diz assim para ele: o que você está prestes para fazer, faça depressa. Ou seja, você vai me entregar mesmo? Então faça isso agora. Judas na sala se levanta e sai. Os outros discípulos ficam sem saber o que estava acontecendo, porque já era de noite. E nessa época, lá tinha toque de recolher. As pessoas não podiam andar de noite na cidade, não podiam andar à noite nas ruas. 7, 8, 9 da noite tinha toque de recolher, todo mundo tinha que se ficar para casa. Quem fosse pego andando na rua era preso pelo exército romano, tá certo? E quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado. O Deus é glorificado no Filho do Homem. O Filho do Homem é glorificado nele. O que Jesus estava dizendo? Está fechando o ciclo. Está concluindo aquilo que eu vim fazer. Chama os seus apóstolos de filhinhos. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Ou seja, eu vou ficar com vocês mais um tempo. Vós me buscareis. E como disse aos Jesus, também agora vos digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Ou seja, eu vou para o plano espiritual, eu vou desencarnar, então vocês não podem ir. Um novo mandamento eu aproveito e vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que também vos ameis uns aos outros, nisto todos vocês conhecerão quem são os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. O que Jesus está ensinando aqui para a gente? Está ensinando duas grandes, brutais lições. Primeiro, a do lava-pés, que é um exemplo de humildade, como usar a humildade para divulgar a sua mensagem. E que aqueles que a praticarem serão felizes. Então Jesus aí nos mostra o quê? Uma conduta moral a ser seguida. Ele mostra também o engano de Judas. Judas, infelizmente, se enganou redondamente. Primeiro acreditando que a hora que ele entregasse Jesus, vendo a morte chegar, reagiria no sentido de chamar a população e falar: pronto, agora vamos quebrar tudo, vamos lutar contra os romanos, vamos acabar com essa dominação
política do exército romano, vamos nos libertar. Judas tinha esse pensamento, essa ideia, só que Jesus faz exatamente o contrário. Porque se Jesus pegasse em armas, se Jesus fosse aquele que leva o povo à luta, Jesus haveria sido esquecido já há muito tempo, como foram todos aqueles que pegaram em armas e saíram quebrando tudo. Jesus, sabendo da sua missão, faz exatamente o contrário. Se é para pegar em arma, eu não vou pegar em arma. Em nenhum momento ele deixou isso transparecer. Em nenhum momento da vida dele ele foi rude com qualquer pessoa que fosse. A única vez em que ele quebrou alguma coisa foi as bancas que estavam vendendo dentro lá do Sinédrio. Mas ele quebrou as bancas e não as pessoas. Ele não bateu em ninguém, nunca. Ele nunca foi violento com ninguém. Jesus faz o quê? Ele mostra para a gente que mesmo aqueles que estão imbuídos de muita proximidade com o que é certo, mesmo assim nós temos os nossos momentos de prova e de aprendizado. O que Judas estava fazendo aqui era uma provação. Jesus deixa claro que nem ele interferiu no livre-arbítrio do Judas. Que ele poderia simplesmente, magnético do jeito que ele era, ele podia pôr a mão na cabeça do Judas, fazer o Judas desmaiar ali e não ir levar, onde ele estava para o Sinédrio, depois de encontrá-lo e prender. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez, porque ele deu um exemplo para nós que, independente de qualquer coisa, o livre-arbítrio é nosso. Olha que lição interessante, ou seja, mesmo você sabendo que a pessoa está fazendo errado, apoie, ajude, colabore, mas não deixe, não interfira de forma violenta na vida do outro. Jesus coloca isso conosco. Mostra que Judas estava sob efeito de obsessão, sim. E olha que momento interessante, mesmo aqueles que estão próximos dos iluminados sofrem obsessão. Quem dirá nós que estamos muito distantes? Ou seja, o que Jesus mostra? Que a obsessão é um fenômeno em que as entidades praticam isso conforme os interesses e as necessidades deles. Mesmo para aqueles que estão próximos do conhecimento, mesmo para aqueles que sabem. Então estamos o tempo todo tendo que orar e vigiar os nossos pensamentos para tudo aquilo que for introduzido, tudo aquilo que não for meu, tudo aquilo que for de fora, eu simplesmente consigo barrar. Porque se eu deixar essa ideia começar a crescer nos meus pensamentos, chega um momento em que eu perco o controle e eu faço a besteira, que foi o que Judas fez. Então Judas estava sob efeito obsessivo também, acreditando numa verdade que não era verdadeira, acreditando numa falsidade. Então Jesus nos dá o exemplo de como devemos refletir, como devemos pensar sobre as nossas escolhas. E Judas, fazendo isso depois, entregando, quando ele fica lá conferindo as 30 moedas, que ele pensava que essas moedas ele usaria para comprar espadas, ele já estava maquinando quantas espadas iam dar para comprar com 30 moedas de ouro, que devia ser um monte de espada, Ele cai em si, ele percebe que Jesus não reage e tira a própria vida, se suicida, ou seja, se pendura lá numa árvore e se enforca. De tamanha a tristeza e o sofrimento pela besteira, pelo ato impensado que ele cometeu. Um sofredor também, que deve ter passado por muitas situações depois de tudo isso que aconteceu, sendo ele não o causador principal. O causador principal era o plano divino, era o plano reencarnatório de Jesus, mas aquele que deu um empurrãozinho para que essas coisas acontecessem nesse momento. Depois disso, Jesus é preso, é espancado, ele é torturado, eles usam para ele tudo aquilo que os governos fazem com presos políticos. Batem, espancam, humilham, fazem as maiores atrocidades e faz Jesus carregar a própria cruz, seguindo o caminho até o Calvário. Porque nessa época, o governo fazendo, o governo dominante na época, os romanos, cumprindo as execuções, eles não tinham meio termo, ou era pena de morte ou era liberdade. Jesus se deparou frente ao seu algozes,
pediu para que a população escolhesse lá entre ele e o bandido, a população pediu para libertar o bandido. Jesus, em silêncio, pega a sua cruz, começa a seguir o seu caminho, e havia cruzes, todos os seus passos são as passagens de Jesus nesse caminho, de chegar até a conclusão desse processo, que é o caminho da cruz, né? Quando a gente pega do latim, via crucis, caminho para a cruz. Nos evangelhos, eu pesquisei, existem 9 passos descritos, mas nós sabemos que é um pouco mais, né? A Igreja Católica acabou juntando mais alguns e tem hoje como estrutura de fé católica 14 passos, incluiu mais alguns. Por exemplo, no Evangelho eu li todos eles, né? Não tem nenhum que fala que Jesus caiu. Na Igreja Católica ele caiu 3 vezes, né? Então são passos diferentes, mas independente disso, o que isso nos ensina? Se são 9 ou 14, isso não importa, o que importa é a mensagem. O que o Mestre nos dá nessa mensagem? Ele nos dá um modelo de resignação, ou seja, se você tiver que sofrer, se você tiver que passar por alguma dificuldade, passe, aguente, seja forte, seja firme. Por quê? Porque ela tem começo, meio e fim. Todo sofrimento termina. Jesus dá esse exemplo para a gente. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. Tem coisas que às vezes nós nos revoltamos e queremos que as coisas mudem, só que algumas coisas não podem ser mudadas. Primeiro, porque está no nosso plano reencarnatório. Segundo, porque é muito mais forte do que a gente. Então não vale a pena tentar mudar aquilo que não pode ser mudado. Nós temos que aceitar. Manter o equilíbrio emocional. Em todas as etapas, Jesus em nenhum momento xingou, brigou, falou nenhum palavrão. Ele se manteve sereno, em meditação, tentando aliviar aquilo que o incomodava. Como nós devemos fazer quando nós estamos frente a uma grande atribulação, um grande problema. Não adianta sair gritando, sair esperneando. Tem que ficar em silêncio, tentar encontrar a resposta daquilo que está acontecendo. E não ficar perguntando, porque Jesus não perguntou por quê. Em nenhum momento Jesus perguntou por quê. Os apóstolos ficavam perguntando por quê, por que estão fazendo isso com ele? A pergunta, quando nós sofremos, não é por quê. A pergunta, quando nós sofremos, é para quê? Para que está acontecendo isso? O que isso vai trazer de aprendizado? O que isso vai trazer de mudança para a minha vida? Então, quando a gente tiver com uma dor intensa, um sofrimento, algo que está nos contrariando profundamente, não fique perguntando, mas por quê? Por que eu? Nós não temos a resposta para isso. Mas para que eu posso transformar aquilo numa ação que seja positiva? Porque quando aquilo passar, eu não deixo mais aquilo acontecer. Então, para que é a melhor pergunta? Jesus deveria entender o para que de tudo aquilo. E tanto que ele entendeu, que ele fez exatamente, e nós estamos falando dele até hoje, 2000 anos depois. Por quê? Para quê? Para sedimentar na cabeça das pessoas um novo aprendizado, uma nova cultura, um novo entendimento da vida. Então, manter o equilíbrio e continuar fazendo bem, apesar das dificuldades e das incertezas. Jesus, nesse momento, nos dá o exemplo de que, tá bom, você está apanhando, está tomando pancada, mas continua fazendo bem. Segue fazendo o que é certo. E essa passagem, ela vai até o momento que ele é colocado na cruz, é crucificado, e João, em 19:30, relata a última fala de Jesus. Tudo está consumado. Nesse momento, o que Jesus está dizendo para a gente? Essa frase é uma das mais profundas que tem em todo o Evangelho. Ela mostra para a gente algumas coisas importantíssimas. Primeiro, está completo, concluiu. Ou seja, Jesus, quando diz tudo está consumado, ele diz assim: missão cumprida. Eu vim aqui para ensinar vocês, eu fiz e está aqui, ó. Terminei, completei o meu processo. Não é uma expressão de derrota. Jesus perdeu por quê? Porque ele foi crucificado, e perdeu porque pegaram ele. Não, é uma expressão de vitória, porque ele faz exatamente o quê? Com tudo está consumado, ele atende a um propósito. Qual o propósito? De mostrar para as pessoas que tudo que ele passou, assim mesmo, em nenhum momento ele reduziu
ou ele deu um mínimo passo para trás. Ele sempre seguiu em frente. Ele parava quando não conseguia, mas sempre foi em frente. Obstinado. Então não é derrota, é propósito. E Jesus veio à Terra exatamente para ensinar isso. Ensinar o quê? A caridade. E ele cumpre esse processo quando ele fala: tudo está consumado. Ou seja, acabei aqui o meu ciclo, terminei o processo, agora eu posso seguir adiante. Essa chacoalhada que ele dá na sociedade faz com que a gente fale até hoje dele. Né? Sexta-feira um monte de gente vai ficar vendo filme, né? De como que é o momento da crucificação e tudo mais. E depois disso, o que está demonstrando? A lei de Deus que ele veio pregar sendo aplicada na prática. E Jesus tinha isso, né? Ele dava exemplos o tempo inteiro. E essa passagem não acaba também com a cruz, porque muita gente fala assim: bom, crucificou, resolvemos o problema, né? Olha, o pessoal lá do Sinédrio, né, os religiosos mais desequilibrados que tinha, o exército romano, aqueles violentos, todos eles pensaram assim: bom, matamos, ponto, resolvemos. Jesus, né, dá uma virada e ele não se entrega nem no momento de morte, porque logo depois que ele morre, né, ele deu todo esse exemplo, ele fala tudo isso, ele não fracassa, ele não abandona ninguém nessa hora, ele vive exatamente tudo aquilo que ele ensinou, ou seja, ele confirma todos os seus ensinamentos com a própria vida. E Jesus então coloca-se para todos como um verdadeiro sucesso. E esse sucesso Jesus deixa claro, não é material. O sucesso nosso é espiritual. Por isso que muita gente fala assim: mas eu quero subir na vida, eu quero viver bem, eu quero atingir o sucesso. Jesus escancara para a gente que o sucesso não é material, o sucesso é espiritual. Então, se eu quero vencer na vida, que eu vença lutando contra eu mesmo, contra os meus próprios defeitos. Ele cumpre o bem integralmente e ele foi fiel o tempo inteiro à sua consciência. Ou seja, não deu nenhum passo fora daquilo que ele planejava, daquilo que almejava. Ele perseverou até o fim, mesmo com as dificuldades. E com isso, Jesus agora completa e fecha o ciclo com a chamada ressurreição. Porque quando todo mundo esperava: bom, morreu, acabou, resolvemos o problema, acabou o herói, acabamos com aquele indivíduo que não vai nos incomodar mais, não vai mais ficar falando para ninguém aqui não, porque morreu. Jesus vem e reaparece. Essa reaparição é uma manifestação espiritual das mais potentes que existem, né? É um fenômeno mediúnico, que é o fenômeno da materialização. Jesus pega, né, o ectoplasma, todos ali, transforma isso em energia e se personaliza de novo, se personifica como ser, aparece para as pessoas. E essa aparição, ela é muito interessante, porque no texto bíblico, Jesus não foi só visto, porque uma coisa é você ver um espírito, né? Você vê um espectro ali, né? Jesus, além de visto, ele foi tocado, pegavam nele, ele convivia com as pessoas ali, e ele fazia isso tanto em locais abertos como em locais fechados, e com diferentes formas. Por que diferentes formas? Porque provavelmente ele pegava as emanações que estavam no ambiente, então ele não aparecia com a cara do Jesus que ele tinha, via um pouco diferente. Em duas situações aparece isso, que são muito interessantes, né? Primeiro em Lucas 24:31, Lucas fala assim: e aconteceu que, estando eles à mesa, eles quem? Os apóstolos, depois que Jesus tinha morrido, estando eles à mesa, tomou o pão. Quem tomou o pão? Alguém pegou o pão, abençoou e partiu. Aí nessa hora eles estavam orando, eles estavam fazendo um agradecimento ali naquele momento. Quando eles abriram os olhos, o reconheceram. Quem estava partindo do pão era Jesus. E o que Jesus faz em seguida? Ele desaparece. Ou seja, ele se materializa, corta o pão e se desmancha, sai do campo de visão deles.
Em João, capítulo 20, 14 e 15, aqui fala uma passagem da Maria Madalena. Maria Madalena, preocupadíssima com Jesus, né, queria encontrar o corpo. Para quê? Para fazer um sepultamento decente, porque simplesmente pegaram ele, um tecido, uma mortalha, enfiaram dentro lá e fecharam com pedra. Ela queria fazer o quê? O que a cultura judaica faz: lavar o corpo, higienizar, arrumar, deixar ele todo bem cuidado, fazer o velório para depois fazer o sepultamento. Então ela estava procurando o corpo, não achava o corpo, porque o corpo sumiu, né? O corpo desapareceu. Até hoje a gente não sabe se o corpo se desmanchou, se alguém levou, não se sabe, mas o corpo não estava lá. Ela, desesperada, João fala assim, ó, e tendo dito isso, ela estava conversando, né, com alguém, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Então ela estava ali, né, virou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Por que ela não sabia que era Jesus? Porque ele estava num formato diferente. Não estava exatamente com a mesma cara que ele teve quando desencarnou. Disse-lhe Jesus, aí Jesus falou para ela: ô mulher, por que chora? Porque ela estava se esbugalhando de chorar. Por quê? Porque o mestre tinha morrido, né? E ela, pensando que fosse o jardineiro, ou seja, pensando que era uma outra pessoa. Aí que ela disse, né, Raboni, né, que é mestre. Então aí que ela se toca e fala: mestre, Jesus fica um tempo com eles, passa, não fica bem claro, mas passa alguns dias materializado com eles, fazendo orientações, falando dos últimos acertos, dos últimos acordos. Então o que a gente tem nessa história toda, nessa passagem? Porque muita gente fala assim: não, a Páscoa é só a Via Crucis, a Páscoa é só a crucificação. Se você pega a história, começa na última ceia, começa no lava-pés, a última ceia, a traição de Judas, passa pelo julgamento, passa pela Via Crucis, passa pela crucificação, passa pela ressurreição, ou seja, são vários dias. Por isso que começa na quarta-feira e acaba no domingo, né? São 4, 5 dias de coisas acontecendo lá com eles. E aí ficam para a gente as lições dessa passagem, que para nós é muito mais do que simbolizar um ovo de Páscoa, que simboliza a fertilidade do ovo, né? Que é muito mais do que o coelhinho, que é aquilo que se reproduz bastante, né? Que a cultura europeia trouxe para nós como símbolo de fertilidade. É muito mais do que isso, né? As lições que ficam para a gente dessa passagem de Jesus pela terra são, primeira delas, humildade, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Então ele diz ali, ó, eu sou o mesmo que vocês, eu estou igual a vocês, portanto, eu não sou melhor que vocês. Então, primeira lição de humildade. Segunda lição, quando ele diz que todos devem se amar sempre, porque se amando sempre serão felizes. Então, reforça aquele mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei, que é o que ele fala, né? O que ele quer? Ele quer que os apóstolos se amem como ele amou a todos. Perdão às ofensas, mesmo sendo entregue, mesmo apanhando, mesmo sendo crucificado, ele simplesmente tira tudo isso dele, porque isso não está com ele. A ofensa não está nele, ela bate nele, mas não é dele. Portanto, ele deixa a ofensa passar, que é um exemplo que a gente deve seguir na vida e que nós não conseguimos. Nós não conseguimos, eu ainda não consigo, deixar algumas ofensas não me incomodarem do jeito que incomoda. Pequenas coisas me incomodam. E por quê? Mostra o meu distanciamento do quanto a gente ainda tem que aprender. Perdão às ofensas. Caridade acima de tudo, o tempo inteiro, em todos os momentos. Mesmo sabendo que ia ser crucificado no dia seguinte, ele dá a lição de moral e ensina os seus apóstolos. Ou seja, ele não perde um momento sequer de ser gentil, de ser educado, de ser caridoso, acima de tudo. E, por fim, aquele que coroa, né, a nossa certeza para com o futuro, que Kardec também chancelou. Ou seja, imortalidade. Somos imortais. Jesus prova a imortalidade quando ele aparece. E se nós somos, né, irmãos dele, se nós estamos no caminho para ser como ele, nós também somos imortais. Então, por mais que dê errado, por mais que eu me frustre, por mais que eu me condene, por mais que eu me machuque, eu tenho o tempo futuro para me ajudar, para me corrigir.
Por quê? Porque somos imortais. Este corpo vive um tempo, mas eu não, eu sou imortal. E por ser imortal, eu estou acima dessas pequenas coisinhas que nos afetam no dia a dia. Então Jesus nos dá aqui o quê? O direcionamento moral. E com isso, a gente conclui de que a Páscoa representa, então, não ovo de Páscoa, nem coelhinho, representa renovação espiritual. Jesus como guia e modelo, que nós podemos seguir com segurança. Por quê? Porque é um caminho seguro, porque é um caminho bom a ser seguido. Nos leva a pensar na nossa transformação moral que a gente precisa ter, seguindo os ensinamentos de Jesus. E eu agradeço, e agradeço a todos vocês, a espiritualidade, agradeço a Deus, agradeço a Jesus e agradeço aos bons espíritos que nos abençoem e protejam hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja.